dia. Bom dia. Antes a gente precisa sempre iniciar o trabalho, né, dando aquelas saudações iniciais. Então, em nome dos trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, mais apropriadamente do 12º Conselho Espírita de Unificação e também trabalhadores, diretoria, médiuns, frequentadores da Agremiação Espírita Francisco de Paula, que fica na Rua dos Araújos, número 28, na Tijuca, que é a casa que nos abriga e a qual nós trabalhamos já há alguns anos. Eu queria dizer a vocês da imensa alegria de estar aqui presente mais uma vez, ainda mais quando a gente tem a oportunidade de trazer reflexões a respeito de nossa forma de proceder, nossa forma de conduzir os nossos dias, as nossas encarnações. Então, esse tema de hoje, lá na porta, a gente tem como não perder a encarnação, como não perder a reencarnação. Aqui nós colocamos a conquista da serenidade. E nós vamos ver que no decorrer do estudo, nós fizemos uma ligação com mais um outro tema de estudo, que seria a questão do bom aproveitamento do tempo e o trabalho no bem. Ou seja, na realidade, nós temos vários temas, vários títulos que falam exatamente da mesma coisa. No assunto que a gente vai tratar, a verdade é que em vários momentos nós vamos nos sentir, às vezes até apertados, sabe? Porque nós vamos verificar que, infelizmente, nós não aproveitamos, muitas das vezes, como devemos aproveitar o nosso tempo. Mas o Evangelho de Jesus, e mais especificamente a doutrina espírita, o Consolador prometido, tem a função de trazer para nós convites a nos levantarmos. Cair, todo mundo cai. Não tem como ser diferente. Nós, ainda no estágio evolutivo que nos encontramos, nós ainda estamos nessa tarefa, ainda estamos nessa conduta de cair, tropeça aqui, tropeça ali. Mas o mais importante é a gente perceber esse convite que Jesus faz a cada um de nós de termos uma conduta no bem, termos uma conduta que possa nos levar à felicidade. Nós percorremos várias cidades, conversamos com muitos companheiros e muitas vezes as pessoas às vezes chegam para nós, e isso aí não é só nas cidades não, às vezes é até dentro da nossa casa, às vezes é um vizinho. Ah, mas você não é espírita? O espírita gosta de sofrer. Aí a gente precisa dizer assim, não, o espírita não gosta de sofrer. Nós queremos a felicidade, nós queremos o trabalho no bem, nós queremos sorrir, nós não queremos sofrer, nós não queremos chorar. A diferença que existe entre nós e muitos dos companheiros do nosso planeta é que esses companheiros, às vezes, quando caem, não sabem como levantar. Mas nós, espíritas, não podemos mais nos dar esse direito. Nós temos que olhar e perceber assim, nós temos uma responsabilidade de sempre caminhar sempre rumo ao alto. E é isso que a gente vai procurar trazer na manhã de hoje. A conquista da serenidade. A primeira coisa que nos leva a pensar é justamente no que diz respeito ao dicionário, à etimologia, o que significa a palavra serenidade. Lá no dicionário a gente encontra que serenidade é a qualidade ou estado de sereno. Num primeiro momento, esse termo sereno, ele era originário do latim sereno, que significava calmo, tranquilo, claro, e era geralmente e originalmente empregado no que diz respeito ao clima. Só que com o passar do tempo, nós trouxemos essa analogia do clima para o nosso comportamento no dia a dia, para que nós tenhamos serenidade para lidar com as situações do dia a dia. Não é à toa, diga-se de passagem, que um dos maiores os grupos, né, de autoajuda, esses grupos de auxílio, AA, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos, tem dependentes da ASA, dependentes do Amor e Sexo Anônimos, ou seja, existem vários grupos que falam a tal da oração da serenidade. Todo mundo lembra. Vocês lembram como é que é? Que Deus me dê força a serenidade necessária para aceitar as coisas necessárias. Eu não posso
dos outros. Olha que legal, muito bom, muito bom. Nosso companheiro lembrou. Tem que ter serenidade, né? Para poder ter força para conseguir lidar com as coisas que tem condições de lidar, ter aceitação para poder aceitar as coisas que não conseguem mudar e ter a sabedoria necessária para distinguir uma da outra. Justamente essa situação. E não é só isso. Quando a gente vê na questão da conquista, também é uma palavra que provém do latim, e lá no latim a gente vê ganhar, obter por um esforço, procurar por. Eu, quando olhei isso daqui, eu falei assim, nossa, para nós espíritas, obter por um esforço tem tudo a ver. Porque nós espíritas entendemos claramente que o que nós fazemos é o que nós colhemos. Então, nós transformaríamos o estudo da manhã para obter calma, tranquilidade por meio de esforço. Esse é que é o nosso objetivo. É isso que a gente quer. Nós queremos obter calma, tranquilidade por meio de esforço. Só que quando nós lidamos no dia a dia e nós nos aproximamos do Evangelho, nós nos aproximamos da doutrina espírita, existe uma enorme dificuldade em entender determinadas coisas. Então, por exemplo, aqui na tela nós temos uma passagem extremamente conhecida. Alguém sabe dizer que passagem é essa? É o cego de Jericó. Isso mesmo, muito bem lembrado, tá? Então o que é que acontece? O cego de Jericó, chamado Bartimeu, é esse companheiro que estaria ajoelhado diante de Jesus. Ele falava em determinado momento: ó Senhor, tende pena de mim, ajudai-me, filho de Davi. Gritava, desesperado em determinados momentos, pedindo ajuda, pedindo que Jesus pudesse auxiliá-lo em tudo que fosse necessário. Jesus vira para ele e diz: o que queres que eu faça? E ele diz: que eu veja, Senhor. Aí a gente chega nessa hora e fala assim: esse dali ajoelhado diante de Jesus, com vontade de ver, é o cego Bartimeu. A nossa companheira na apresentação lembrou que nós já tivemos oportunidade de trabalhar como professor. Já fomos, né? Já fui professor durante um tempo. Não sou mais professor. Infelizmente não sou mais. Acho que era a carreira dos meus sonhos. Queria ter continuado sendo professor a vida inteira, mas não fui professor a vida inteira. E eu não consigo deixar de fazer perguntas quando eu estou aqui à frente. Então, o cego Bartimeu, eu perguntaria assim: aquele ali, o cego de Jericó, o cego Bartimeu, possui que nome? Qual é o nome do cego Bartimeu? Aí todo mundo responde: Bartimeu. Ora, o cego Bartimeu chama-se Bartimeu. Não é assim que a pessoa pensa? Né? Que o nome dele é Bartimeu? Aí eu chego e digo assim dos estudos: o nome do cego Bartimeu é Eduardo. O nome do cego Bartimeu é Virgílio. Virgílio. O nome do cego Bartimeu é Carlos. Na realidade, Jesus não está falando com o cego Bartimeu. Jesus está falando com cada um de nós que aqui estamos. Cada um de nós. Só que da mesma maneira como nós, historicamente, vamos retornar o nosso pensamento lá ao tempo em que tinha Adão e Eva. Lembram de Adão e Eva? Adão e Eva, tem aquela história da maçã, né? Aí dizem, né? Está lá dentro do Evangelho, lá dentro do Antigo Testamento, que Deus chega para Eva e pergunta: por que você comeu a maçã, minha filha? Aí ela diz assim: eu comi a maçã, a cobra. A maçã, a cobra. Aí bota a culpa na cobra e vai saindo para a tangente, bota a culpa em Adão. Aí Adão vai sendo questionado a respeito do assunto, vira para Deus. Olha só que coisa espetacular, hein? Vocês sabem quem Adão coloca a culpa?
gente às vezes acha que ele bota a culpa na mulher, mas na verdade ele botou a culpa em Deus. Porque ele chega para ela, para Deus, e fala assim: sabe aquela mulher que o Senhor me deu? Então reparem, na realidade, todo mundo aqui que tem irmão mais novo, mas na maior parte das vezes, o irmão mais novo não gosta de ouvir isso. Mas quando é o irmão mais velho, não tem dúvida. Eu me lembro uma vez, eu tinha 2 filhos na época, agora eu tenho 3. Mas o meu maiorzinho na época tinha 1 ano e pouquinho, para 2 anos, e o pequenininho estava no carrinho ainda, nem andava. E aí o mais velho quebrou um potinho, uma coisinha que estava em cima de uma mesa. E aí a mãe virou para ele e perguntou assim: quem foi que quebrou isso daqui? Ele olhou assim na maior cara de pau e disse assim: foi Malítio. É assim que nós funcionamos. É assim que nós agimos no dia a dia. A culpa é sempre do outro. A culpa é de Adão, a culpa é da cobra, a culpa é da Eva, a culpa é de Deus, a culpa é do diabo, a culpa é do obsessor, a culpa é da mulher, do marido, do chefe, do tio, do professor que me persegue, do colega, do amigo, do tio. A pessoa bota a culpa em todo mundo, mas não percebe que é conosco. É aqui dentro de nós que reside a responsabilidade do que acontece conosco. Então, quando Jesus chega e pergunta para aquele irmão: o que queres que eu faça? O que ele está fazendo nesse momento é perguntar para cada um de nós o que nós queremos. E todos nós queremos, sobretudo, ver. Nós queremos ver melhor. Nós queremos entender melhor. Não ver melhor visualmente, mas ver melhor dentro de cada um de nós. Esse conteúdo é um conteúdo tão forte, tão importante, que lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 40, aparece para a gente assim: para que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Olha que coisa linda. Enxergar não é um atributo necessariamente da vista. As mães sabem do que eu estou falando perfeitamente. Às vezes o filho chega em casa, aí a mãe pergunta assim para o filho: oi filhinho, tudo bem? Aí ele dá aquele sorriso meio amarelo, diz assim: tudo bem, mãe. E aí a mãe olha para ele e fala assim: meu filho, senta aqui que eu quero conversar contigo. Conta para mim o que está acontecendo. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos, é a primeira coisa que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Modificar a maneira como nós olhamos o mundo. Às vezes, a pessoa que está sofrendo, que está com algum tipo de dificuldade, dorme ao nosso lado. E a gente às vezes não enxerga. Às vezes a pessoa que está com dificuldade está dormindo no quarto do lado. E às vezes a gente não enxerga. Mas João colocou ali uma outra situação fundamental, que é necessário que nós nos movamos, que a gente tenha movimento no nosso procedimento. Vocês lembram aquele filme sobre o nosso lar? Vocês lembram? Vocês tiveram a oportunidade de ver? Tem uma cena no filme que é uma cena apoteótica, uma cena maravilhosa, de uma profundidade, de um conteúdo impressionante. E ela passa despercebida nos nossos olhos, de tão rápida que ela acontece no decorrer do filme. Nosso irmão Clarencio tinha acabado de resgatar o André Luiz. E tem uma irmã que está com um chapéu de época, né? Está com uma roupagem para os nossos dias diferente, né? Mas é a roupagem que ela tinha na época dela, que estava encarnada. E aí ela para e ela está querendo ir na direção do Clarencio, mas ela está querendo, mas não está indo na direção. Então o Clarencio só faz assim, ó, ele estica a mão em direção a ela. Clarencio faz exatamente o que Jesus está fazendo nesse momento. Jesus está perguntando para nós o que nós queremos que seja feito. Se a gente simplesmente ficar parado, se a gente não fizer nada, nós não vamos receber a ajuda necessária.
Ele ensinou isso para a gente. Batei, primeiro, batei, e abrir-se-vos-á. Primeiro é necessário que se converta. Se você se converter ao caminho do bem, com toda certeza, Ele virá e nos curará. Essa que é a situação. E essa situação não ocorre só uma vez, ocorre em vários momentos distintos. Nessa passagem, ele já está perto do Gólgota, já está perto do Calvário. A nossa imagem de Jesus não é o Calvário. A nossa imagem de Jesus é Jesus conectado 100% a Deus, trazendo a cada um de nós os ensinos necessários para que nós possamos caminhar. E ele chegava naquele momento e perguntava: por que estás dormindo? Por que estás dormindo? A gente às vezes pergunta isso em palestra. Para quem Jesus está perguntando isso? A companheira imediatamente se lembra: eu sei dizer o nome dos 12 apóstolos, que era para quem ele estava falando. Aí começa Pedro e André, Tiago, João, e aí começa a falar um atrás do outro. E aí eu pergunto para vocês: para quem Jesus está falando isso? Para cada um de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Não é só para uma pessoa ou outra, não é só aquela que está bem ou que não está bem, é para todos nós, pobre, rico, homem, mulher, com dinheiro, sem dinheiro, com salário, sem salário, com emprego, sem emprego, magro, gordo, não importa. Todos nós estamos sendo convocados, está sendo perguntado para nós: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus não traz o Evangelho, e nem tampouco a doutrina espírita chega para uma meia dúzia de pessoas. Os ensinos são para todos nós. Esse conteúdo é um conteúdo tão verdadeiro e tão verdadeiro que Leon Denis percebe de maneira muito clara que isso diz respeito não apenas aos homens, mas diz respeito a toda a natureza. Lá na captação de Leon Denis, ele coloca assim: na planta a inteligência dormita. Vocês sabem o que é dormitar? É o dormir, né? A gente às vezes fala assim, para as mulheres entenderem o que é dormitar. Dormitar é o seguinte: o maridão chegou em casa, tirou o sapato, deitou no sofá, ligou a televisão, pegou o controle e ficou assim, tac. Ele não está vendo nada, não está vendo nenhuma canal, está assim, tá. O que acontece imediatamente depois? Ele dormita. Ele faz assim. Às vezes ele faz isso com o botão apertado e o canal fica fazendo assim. Aí a mulher pacientemente vai lá com todo carinho, pega o controle na mão dele. Quando ela mexe no canal, ele abre o olho: por que você está mexendo na televisão? Eu estou mexendo na televisão porque você estava dormindo. Não estava dormindo não, estava acordado, estava vendo televisão. E aí começa a famosa discussão. Mas acredite, ele está dormitando, ele não está dormindo, mas também não está acordado. Então, na planta a inteligência dormita, ela está acordada? Não. Ela está dormindo? Também não. Ela está no meio do caminho, está entre um e outro. No animal, sonha. Esse sonha não se refere ao sonha que nós vemos no dia a dia, quando a gente dorme profundamente, aí tem o REM e a gente vai sonhar. Não é esse sonha. Esse sonha aqui é aquele sonha com olhos acordados. A pessoa está com o olho aberto assim. A pessoa está com o olho aberto assim. Fulano, aí a pessoa está assim, olhando para o infinito, está pensando, tentando descobrir um problema, resolver uma situação, ela está pensando, está olhando assim, ela está olhando, está todo mundo falando em volta dela, ela não presta atenção em ninguém. Ela está dormindo, está acordada e está sonhando.
Ela está dormindo, mas não está dormindo, está acordada, mas não está acordada, mas está sonhando, mas não está sonhando. Dá para entender mais ou menos? Complicado, né? É um estágio que a gente está indo. Nós estamos caminhando, nós estamos evoluindo, nós estamos nos desenvolvendo. E aí ele mostra para a gente que só no homem, aí essa parte é ótima para cada um de nós. Porque ele diz assim: no homem a inteligência acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. O professor não pode deixar de perguntar: quem aqui pode dizer com toda tranquilidade que já acordou? Olhem em voltas, olhem assim em volta a quantidade de mãos levantadas. Quem de nós pode dizer que já se conhece plenamente? Nesse ponto a gente lembra de duas amigas que estavam conversando. Aí uma delas diz assim: essa nosso Rio de Janeiro está violento, né? Aí a outra: é mesmo, mas também eu agora fiz um curso de defesa pessoal. Se um ladrão me abordar, eu parto ele em 4. Valente, né? Aí a outra virou e disse assim: ai meu Deus, eu nunca pensei em lutar na minha vida. Se ele me abordar, eu acho que eu choro, entrego a bolsa e saio correndo. Toma, meu filho, que Deus te abençoe, e saio correndo. Numa daquelas coisas que acontecem, né? O acaso não existe. As duas foram assaltadas no mesmo dia. A primeira que disse que fez curso de defesa pessoal, partiu em 4, não sei o que lá, olhou para o ladrão: ai meu filho, toma minha bolsa, pelo amor de Deus, e saiu correndo. A segunda caiu dentro dele e não entregou a bolsa. Isso é porque a gente acha que se conhece. Nós não nos conhecemos ainda. Quem de nós se possui? Possuir-se é, sabe, eu outro dia, nunca tinha visto isso na minha vida. Outro dia vi um vídeo na internet de uma pessoa domando um animal ao vivo. Ao vivo. Era um cavalo selvagem, ele subia, o bicho pulava, e ele segurava, o bicho pulando e ele segurando. Isso é se possuir. Não interessa o tamanho da dor, o tamanho do problema, o tamanho da provação que a gente está vivendo. Não interessa, a gente consegue segurar a rédea da nossa vida e não solta a rédea da vida. Não interessa o tamanho da tentação. Não interessa o tamanho do tombo, o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento. A pessoa segura a rédea, cheia de fé, cheia de convicção, porque ela já tem controle sobre o seu eu. Imagina tornar-se consciente. Mas a notícia não é tão ruim, porque na realidade, se nós não acordamos na plenitude, nós não estamos mais dormindo, nós também já não estamos mais no patamar inicial. Muitos de nós ficamos às vezes até chaveando. A gente vai um pouquinho lá e volta um pouquinho, acorda um pouquinho, dorme um pouquinho, acorda um pouquinho, dorme um pouquinho. Um dia nós vamos ter controle sobre todas essas situações. Esses 4 estágios que Leon Denis identificou. Isso é uma coisa tão interessante que quando nós vamos na origem do trabalho, isso foi um trabalho que foi convocado, né, que nos convidaram para fazer, que o título foi dado assim: o trabalho no bem. Olha o tamanho do título, hein? O trabalho no bem e o bom aproveitamento do tempo. Aí eu falei assim: ai meu Deus, onde é que eu vou encontrar isso? Não há Google que dê jeito nesse título. Não tem jeito. Graças a Deus, nós conseguimos encontrar alguns raciocínios, que são raciocínios que fazem parte de todas as filosofias, de todas as religiões, todos, sem exceção. Todas as doutrinas nos fazem refletir de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. De onde nós viemos, todos nós sabemos, não é verdade? Nós fomos príncipes, faraós,
princesas, reis, rainhas, não é isso? Não é, infelizmente não é. Não precisa ir lá atrás para perguntar, não. O que nesse momento é importante é a gente entender, e aí o Evangelho segundo o Espiritismo ele é maravilhoso nesse ponto, porque geralmente a gente se preocupa em saber de onde a gente veio, a razão de alguma coisa, quando a gente está sofrendo. E lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, ele coloca em primeiro lugar, o primeiro item fala das causas atuais das aflições. Então a gente não precisa ir lá atrás para descobrir de onde nós viemos. Não precisa. É só prestar atenção no que aconteceu agora, na nossa encarnação presente. Olha o que aconteceu agora. A maior parte das nossas problemáticas, das nossas questões, são causadas por nós mesmos nesta encarnação. Agora, o nosso foco é o futuro. O nosso foco, na realidade, não é nem tanto o nosso presente, porque esse presente aqui também ele é extremamente ilusório para nós. A pessoa às vezes ela olha para o presente e fala assim: porque nós temos o passado, o presente e o futuro. Nananina, não. Nós temos o passado, nós temos o presente. O presente é assim, ó. Na verdade, o presente é mais rápido do que isso. Por quê? Tudo que eu faço ou faz parte do passado ou faz parte do futuro. Na hora que eu terminei de falar essa frase, ela já faz parte do passado. Tudo que está aqui na minha cabeça para falar para vocês faz parte do futuro. Então, na realidade, eu adoro uma palavra. Fiquei anos tentando usar numa palestra. Vou usar agora, graças a Deus. Átimo. É um instante. Nesse átimo, nesse exato instante, eu tenho que definir tudo que vai acontecer daqui para frente. E é esse que é o desafio para cada um de nós. O que eu preciso fazer agora para modificar o que vai acontecer daqui para frente? Então, nós de uma maneira assim impressionante percebemos que na realidade nós não deveríamos procurar o trabalho no bem e o bom aproveitamento do tempo, porque na realidade o bom aproveitamento do tempo obrigatoriamente está ligado no trabalho do bem, e o trabalho do bem obrigatoriamente está ligado no bom aproveitamento do tempo. Se eu quero conquistar a minha serenidade, eu preciso aproveitar o tempo. Se eu quiser aproveitar a minha encarnação, eu tenho que aproveitar o tempo. E tenho que trabalhar no bem. Tudo o tempo todo, tudo junto o tempo todo. Aproveitamento, serenidade, o trabalho no bem e o bom aproveitamento do tempo. E aí, nós fomos em direção a um texto de um companheiro chamado Gisel Andrade. Ele é autor de livros espíritas e ele tem uma linguagem assim, igual ao Richard Simonetti, uma linguagem extremamente simples, muito claro na maneira de proceder, na maneira de trazer os pontos de vista dele. E aí ele usa uma técnica de ensino numa frase, que é uma técnica de ensino que muitas das vezes as mães usam também, as avós usam, que é chegar para a pessoa e dizer para a pessoa o que ela quer que a pessoa faça. E nem sempre o que ela diz é o que a pessoa é. Então às vezes ela chega para o filho, aquele filho terrível, e chega e fala assim: meu filho, eu sei que você sempre obedece à mamãe. Eu sei que você é muito quietinho. Ela só fala isso para quem não é quieto. Se ele for quieto, ela não precisa falar isso. Então olha como é que o Gesiel fala conosco. Já temos o bom hábito de avaliar. Pergunta: nós temos o bom hábito de nos avaliar? Será que nós temos esse bom hábito?
Nós temos o hábito de avaliar o outro, né? Ele está falando de se avaliar, né? Na realidade, nós deveríamos o tempo todo olhar e chavear o raciocínio sobre passado, presente e futuro. Ontem, hoje e amanhã. Antes, agora, depois. Pretérito, momento atual, por vir. Só que não é todo mundo que procede dessa maneira. Tem gente que só faz a avaliação uma vez a cada encarnação. Espera chegar no momento da desencarnação. Quando está desencarnando, aí vai falar assim: o que eu fiz nessa vida? Aí vai começar a avaliar. Lá no dia tal eu fiz isso, depois eu fiz isso, depois eu fiz isso, depois eu fiz isso, depois eu fiz isso. O livro Céu e Inferno diz assim: o céu e o inferno está dentro de nós. Essa avaliação vai dizer quem vai estar no céu, quem vai estar no inferno. Como é que a gente vai saber quem vai estar no céu, quem vai estar no inferno? De acordo com como vai ser feita essa avaliação. Tem gente que é avaliado e pergunta assim, faz a avaliação e fala assim: isso foi bom, 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 ruim. Bom, 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 ruim. Bom, 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 ruim. Esse está no céu. Tem outro que fica assim: ruim, 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 bom. Ruim, 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 bom. Esse está no inferno. Somos nós que vamos definir. Se nós fizermos muitas coisas boas, é só a gente lembrar. Carlos, tem como nós filmarmos o salão? Tem? Eu queria que desse uma passada rápida e fixa um pouco a câmera no salão. Vai ser assim, está ótimo assim, está muito bom assim, muito bom. Eu gostaria que ficasse registrado para todos sempre qual é o nosso comportamento quando nós estamos sem fazer nada de útil. Eu não estou dizendo que a gente não está fazendo nada de útil, mas eu só queria perceber para mostrar para vocês que nós não estamos, apesar de nós estarmos aqui sentados vendo uma palestra, não lá, Carlos, não, a mim não, Carlos, lá sempre neles, um pouquinho neles. Eu queria ficar fora porque eu não sou bobo. O professor aplica a prova, o professor não faz a prova. Então, tá filmando o pessoal, não tá? Então olha só que coisa interessante. Eu vou pedir para vocês fazerem a seguinte atividade. Olhem para o lado. Olhem para o lado de vocês. E abracem-se. Olhem para o lado e abracem-se. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. O que acontece? Quando nós não estamos fazendo bem, a gente fica assim, ó, sério, olhando, presta atenção. Na hora que a gente dá um abraço, a gente sorri. Na hora que a gente olha para o outro, a gente sorri, começa a falar. A gente até foi um pouco contido aqui no ambiente, porque eu disse que estava filmando. As pessoas, elas ficam sem saber o que dizer quando fazem o bem. Fazer o bem é muito bom. Fazer o bem não é bom, não. Fazer o bem é muito bom. Então, todas as vezes que nós fazemos o bem, o nosso coração fica não da maneira como nós estamos aqui nesse momento, mas da maneira como nós estávamos quando nós nos abraçamos. Isso é doutrina espírita, é ao vivo e a cores. Professor, fala, professor. Eu vi uma frase do Abraão Lincoln que eu dizia o seguinte, mas que perguntaram para ele qual a religião dele, né? Eu disse o seguinte: quando eu faço bem, eu me sinto bem. Quando eu faço mal, eu me sinto mal. Eis a minha religião. Quando eu faço bem, eu me sinto bem. Quando eu faço mal, eu me sinto mal. É a nossa avaliação. É exatamente assim que funciona. Só que a única correção que a doutrina espírita faz ao conteúdo do Abraham Lincoln é que, se nós não fizermos nada,
também não é suficiente. Porque tem muita gente que chega e diz assim: mas eu não fiz nada. Aí é que está o problema. Não é que você tenha feito mal, é porque você deixou de fazer o bem. O Virgílio trouxe para nós aqui. Nossa Senhora. Se um malandro soubesse como é importante ser bom em favor da própria felicidade, ele seria bom por malandragem. Ai, que gatinho, até rimou, gente. Tem gente que faz a encarnação, ao invés de fazer uma vez a cada encarnação, faz uma avaliação, uma vez em cada década. Tem gente que espera assim, de 10 em 10 anos. Tem empresa que faz plano estratégico só de 10 em 10 anos. E não se avalia. Só vai avaliar, passou a década. Como foi a nossa década? Se o erro aconteceu lá no início, só vai corrigir agora, 10 anos depois. Tem gente que faz a avaliação anualmente. Quem lembra de uma avaliação anual? Alguém lembra de alguma avaliação anual? Hã? Não ouvi, desculpa. Ano novo, muito bom. Aniversário, muito bom. Tem uma que é agora, imposto de renda. Dia das Mães, muito bem lembrado. Tem algumas avaliações que são anuais. Na Páscoa, muito bem. IPTU e IPVA. IPTU e IPVA, fazer o quê, né? Tem também a avaliação quando a pessoa passa de ano, um aluno na época escolar. Tem gente que faz a avaliação semestral. Quem faz a semestral? Por exemplo, estudantes de universidade, que a cada período tem que saber o que vai cursar no período seguinte. Tem gente que faz a avaliação mensal. Todo mundo que tem empresa, todo mundo que tem mais de uma fonte de renda, cadeirão, todo mundo que tem empresa tem o balancete. As nossas contas que a gente tem que estar o tempo todo medindo para saber, né? Geralmente é assim, né? Quando é que recebe? Dia 2. Aí dia 3, dia 4, dia 5 já não tem dinheiro, então tem que saber como é que vai viver até o dia 2 do mês seguinte. Não é mais ou menos assim? Tomara que não, né? Tem também gente que faz a avaliação uma vez por semana. Está lá no Antigo Testamento, preservar o dia de sábado. A pessoa está entendendo errado o que é preservar o dia de sábado. Preservar o dia de sábado não é, obrigatoriamente, não fazer nada no sábado. Nem tampouco não fazer nada no domingo. E sim, aproveitar um dia na semana para poder olhar o que fez durante a semana. Tem gente que vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 919A, e vê lá em Santo Agostinho a avaliação diária. É um roteiro de transformação, um roteiro de comportamento para nós. Façam o que eu fazia, ele diz. Ao final de cada dia, olhar o que fez de bom, o que fez de ruim, se conseguiu fazer tudo de bem que poderia ter feito. Está lá todo o roteiro. Questão 919A. Chega, por exemplo, numa avaliação diária. Que é a avaliação diária? Uma mãe que está com um filho doente. Dia a dia ela está acompanhando se ele melhorou ou não melhorou. Tem gente que faz avaliação uma vez por hora. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Nós estamos encurtando o tempo da avaliação. Para quê? Para poder melhorar o nosso desempenho. Tem gente que fala assim, mas eu vou fazer uma avaliação a cada hora. Claro que você não vai ficar uma hora fazendo uma avaliação de uma hora. Você em uma hora, você rapidamente fala assim, o que eu fiz nessa última hora? Quando nós terminarmos a manhã de hoje, a gente vai chegar e vai falar assim, o que nós fizemos nessa última hora? Depois da palestra aqui. Nossa, eu aproveitei o tempo, aproveitei para receber as energias dos benfeitores espirituais que estavam aqui no ambiente, distribuindo energias em favor de cada um de nós. O saudoso Mário Lago diz uma frase muito importante em relação a isso. Ele dizia que o tempo não comprou a passagem de volta. O tempo não comprou a passagem de volta. Impressionante isso, né?
Repare uma pessoa que faz uma avaliação de 1 hora, se você percebe que você falou uma coisa que não deveria ter dito para um amigo. E dentro dessa hora você consegue voltar até ele e falar para ele: fulano, espera um pouquinho só. Aquilo que eu falei agora há pouco não é o que eu queria te dizer. Para não deixar que se transforme num monstro. Para não deixar que o mal entendido se transforme num monstro. No ambiente de trabalho, dentro de casa. Bom dia. E às vezes, bom dia para quem? Não é verdade? Qual é a reação normal nossa? Bom dia. Aí a pessoa: bom dia para quem? A nossa leitura: bom dia para você, porque é assim que funciona. Porque comigo bateu, levou. Toma lá, dá cá. Olho por olho, dente por dente. A gente é bom nisso. Não pode ser assim. Eu estava fazendo um estudo uma vez. Aí o companheiro chegou e falou assim: a gente estava fazendo uma brincadeira, uma dinâmica, né? A gente empurra a pessoa, aí a pessoa te empurra. Aí eu empurrei a pessoa com mais força, ela me empurrou com mais força. Eu empurrei com mais força, ela me empurrou com mais força. E aí ela disse assim: o Eduardo não sabe que eu vou acabar derrubando ele. Primeira reação do Eduardo, primeira coisa que me veio da cabeça: toma lá, da cá. Será que você vai conseguir? Graças a Deus a gente estava dentro do ambiente de evangelho. E aí eu virei para ele e perguntei para ele assim: na hora que você me derruba no chão, quem é que cai? Alguém já parou para pensar isso? Na hora que uma pessoa te derruba no chão, quem é que está caindo? É ele mesmo. Vamos voltar para o bom dia. Bom dia. A resposta da pessoa é: bom dia para quem? A nossa reflexão, a nossa avaliação na hora tem que ser: meu irmão, o que você está precisando? Porque se você dá bom dia para alguém e a pessoa te responde dessa maneira, é porque ela não está bem, ela precisa de ajuda. Ela precisa de amparo. Ela não precisa de agressão. Ela não precisa de grosseria. Ela não precisa que você devolva qualquer coisa a ela. Você precisa esticar as mãos na direção dela e levantá-la, porque ela está precisando de ajuda. E muitas das vezes a gente vai esticar a mão na direção dela e ela vai dar um tapa na sua mão. E você tem que entender que ela continua precisando de ajuda e tem que esticar a mão quantas vezes em direção até ela? 70 vezes, 7 vezes foi o que Pedro perguntou e Jesus respondeu. A avaliação para aí não, ela pode ser feita uma vez a cada minuto. Vocês já imaginaram quantos erros podem ser evitados se a gente avaliasse as nossas vidas uma vez a cada minuto? Numa estrada, a pessoa está correndo demais. Opa, estou correndo demais. Diminui a velocidade. Numa estrada, entrou num caminho equivocado. Opa, deixa eu voltar. Volta rápido. Uma distância pequena, 1 minuto só percorrido. Será que existem avaliações melhores do que essas? Existe sim. A primeira avaliação melhor do que essa é a avaliação instantânea. Tudo que a gente faz, a gente para pensar. Não mais 1 hora depois, não mais um dia, uma semana, um mês, um semestre, um ano, uma década, uma encarnação. Na hora. Fez errado. Imediatamente vira e tenta consertar. E a gente pergunta assim: será que existe uma avaliação que pode ser melhor do que uma avaliação na hora?
Vigiai, orai, orai e vigiai. A melhor avaliação é a avaliação que você faz antes de fazer. Antes de fazer, você já para pensar e faz assim: eu não quero desperdiçar o meu tempo. Eu não quero perder a minha encarnação. Eu não quero perder oportunidades. Tudo que eu estou fazendo, eu paro, penso e realizo de acordo com os ensinamentos que a gente aprende dentro da doutrina. Então, quando nós vamos dentro do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que aquilo ali é uma questão que é sempre, não é? É sempre. Não é uma coisa só para um momento ou para outro momento. É o tempo todo. Todos nós, sem exceção, saímos do estágio de desencarnado, passamos para encarnado, depois desencarnado, depois encarnado e assim por diante. Haroldo Dutra, num seminário lá em Goiás, num congresso que teve em Goiás, o Haroldo Dutra falou assim: a diferença entre estar encarnado e desencarnado é o tempo. Todo mundo que está encarnado, daqui a algum tempo vai estar desencarnado. E todo mundo que está desencarnado, daqui a algum tempo vai estar encarnado. E aí o Livro dos Espíritos ensina para a gente duas questões muito, muito interessantes. Uma delas é a questão número 132, que nós sabemos de cabeça, logicamente, não é? Não. Então, o que acontece? A questão 132 pergunta assim: qual é o objetivo da encarnação? Os Espíritos dão dois grandes objetivos para a encarnação. O primeiro deles, progredir. Segundo, fazer a parte que nos cabe na obra da criação. Reparem o seguinte: progredir, todos nós temos que progredir. Vocês concordam? Agora era a hora que vocês deviam dizer assim: sim. Então vamos lá, segunda tentativa. Todos nós devemos progredir. Vocês concordam? Sim, muito bom. Agora, a segunda parte diz o seguinte: que cada um de nós tem uma função. Cada um de nós tem a parte que lhe cabe na obra da criação. A parte que me cabe na obra da criação não é a mesma parte dele, que não é a mesma dela, que não é a mesma dele, que não é a mesma dela, e por aí vai. Cada um de nós tem uma parte. Essa hora eu preciso perguntar: nesse momento, quem é que tem a parte mais importante aqui na sociedade colatinense de estudos espíritas? Quem é que está com a parte mais importante nesse momento? Quem é que tem a parte mais importante, hein? Quem é? Por favor. Aí a pessoa fica com vontade de dizer: só estou aceitando a minha camisa, ajeitando a camisa. Não sou eu, não. Nessa hora, a gente precisa pensar, por exemplo, em uma bicicleta, por exemplo. Qual é a parte mais importante da bicicleta? É a pessoa. Então, se tiver pessoa e não tiver pedal, qual é a mais importante? A pessoa, mas não tem pedal, não é suficiente. Então tem que ter pessoa, tem que ter pedal. O que mais precisa ter? Tem que ter o quê? Tem que ter roda, mas não tem pneu. Tem que ter o aro, mas não tem a porquinha que segura o aro. Tudo é importante. Não existe uma parte mais importante. Todos nós somos importantes. Todos nós temos a mesma importância. Então, quando Allan Kardec chega na questão 558, chega a ser impressionante, porque ele já não negocia mais o progresso, porque todos nós temos que progredir. Então, na 558, que ele vai tratar do período em que nós estamos, vamos subir aqui, a coluna aqui, 558, no período que nós estamos desencarnados, aí ele pergunta assim: quando nós estamos desencarnados,
além de progredir, o que a gente tem que fazer? Aí os Espíritos respondem: tem que cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. Entre nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, todos nós temos, cada um, a sua importância. Só existe sentido se todos nós estamos juntos. Quando a presidente entrevista do modelo Larry Holmes pergunta qual a parte do seu corpo você mais gosta? Uma fala sandaria. Isso. O modelo pergunta qual é a parte do corpo que você mais gosta e a pessoa quer identificar uma parte. Tem que identificar. E a pessoa tem que entender que nós somos um todo. Mas eu vi nessa não Pois é. Claro. Porque é difícil. Porque normalmente a pessoa se acha mais importante do que a outra. Às vezes a gente pergunta assim: quem é mais importante, um médico ou um lixeiro? Concordam? Todos nós temos, cada um tem a sua importância. Não existe o mais importante. Não existe. Todos nós temos a cada um a sua importância. E o universo, o mundo só funcionará bem à medida que cada um de nós, cada vez mais, percebermos a necessidade de nós nos melhorarmos. Fala. No nosso lar, bônus horas são iguais. Isso. Ou para quem faz o trabalho lá de limpeza, E a pessoa acha que bônus hora significa dinheiro. Bônus hora é currículo. Bônus hora é realização. Mais uma observação que chegou aqui para a gente. Vamos tentar ler o que está escrito. Leopoldo Muniz, de Timóteo, Minas Gerais, escreve: vivemos 90% no nosso passado, 3% no presente, 7% no futuro. Deveríamos viver 7% no passado, 90% no presente, 3% no futuro. Eu diria que nós devemos aplicar 100% do nosso tempo no presente. Porque o passado a gente já não pode mais mudar. E tudo que a gente faz agora, a gente altera o futuro. Dediquemos 100% do nosso esforço no presente. Isso é tão importante, mas tão importante, que não diz respeito nem sequer a uma pessoa. Diz respeito a todos os planetas. Todos os planetas, todos os orbes estão em evolução. No nosso caso, hoje, expiações e provas, no passado primitivo e no futuro, quem sabe quando? Regeneração, ditoso, feliz, celeste, divino. Quem decide isso? Nós decidimos isso. Uau! Que escadaria que a gente tem que subir, né? Nessa hora que a ciência diz assim: eu vou facilitar para vocês, vou mostrar para vocês onde nós estamos, né? Com certeza nós estamos aqui, certo? Não? Ah, para? Não? É para baixo? Aqui tá bom. Não? Mais? Ai, não faz isso não, gente. Mais? Eu estava num centro uma vez que o companheiro falou assim: nós estamos embaixo da foto. Não, pelo amor de Deus, não, embaixo da foto não. Por quê? Porque quanto mais embaixo na foto, maior é o sofrimento. Olhem lá à esquerda, bem pequenininho tem felicidade. Bem pequenininho. Muito sofrimento, pouca felicidade. Quanto mais bem nós fizermos, quanto melhor a gente aproveitar o nosso tempo, quanto maiores realizações nós fizermos, menor vai ser o nosso sofrimento e maior a felicidade. O tempo passa. Tinha antigamente um anúncio da televisão que falava assim: o tempo passa, o tempo voa,
A poupança do Amerindos continuou uma boa. Coitado do Amerindos, faliu. Mas para nós, doutrina espírita, quanto mais bem a gente faz, menos sofrimento e maior felicidade. Quanto mais bem a gente faz, menos sofrimento e maior a felicidade. Menos sofrimento e maior a felicidade. Até um belo dia que Jesus prometeu para cada um de nós que nós estaríamos no reino dos céus. O reino dos céus está dentro de vós. É o reino da felicidade. É o reino das bem-aventuranças. É o reino das boas realizações, das boas decisões. É o reino das pessoas que conseguiram entender claramente o porquê que nós estamos aqui no nosso planeta. E isso é tão importante que essa escadaria só consegue ser subida se nós cumprirmos os postulados espíritas. No nosso caso, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Céus, esforço que nós fazemos é a conquista que estava lá no início do nosso estudo. Quando nós dominamos as nossas inclinações, nós estamos fazendo agir no bem, equilíbrio, paz, saúde, serenidade. Então o que os espíritos disseram para nós é que nós só vamos subir essa grande escadaria do progresso no dia que nós conseguirmos cuidar da nossa transformação. É assim que nós melhoramos, é assim que nós evoluímos. E a boa notícia que Jesus disse para nós é que não importa quantas vezes nós caímos. Quem é que lembra o nome do filho pródigo? Olha o Virgílio lá apontando, é ele, é você, Virgílio. Esse daqui, Virgílio, é você? Quem é esse daqui? Esse daqui somos nós. Nós somos o filho pródigo, que recebe de Deus a oportunidade de refazer, de reescrever. Não interessa quantas vezes cai. Levanta. É isso que é o importante para cada um de nós. E nessa simbologia do tempo, nada melhor do que uma ampulheta. Por que eu coloquei uma ampulheta como sendo a simbologia do tempo? A gente vai encerrar o trabalho nesse slide. Por que eu coloquei a ampulheta como simbologia do tempo? Porque a ampulheta, toda vez que a gente percebe que a quantidade de areia embaixo é maior do que a quantidade de areia em cima, a gente faz assim. Entenderam? O que interessa para a gente não é contagem de tempo. Contagem de tempo não tem valor nenhum para a gente. Tem gente que chega e diz assim: eu queria dizer a você que eu sou espírita há 25 anos. Aí o outro fala assim: pois eu sou espírita há 1 ano. Aí o outro chega e diz assim: eu não sou espírita. Quem é que vai dominar o reino dos céus? Bingo! Aquele que praticar o bem. Então o livro dos Espíritos, lá na questão número 165, quando cuida da nossa vida após a morte, pergunta para a gente assim: o conhecimento da doutrina espírita é muito importante? E os espíritos respondem: é muito importante, pois de antemão ele conhecerá a vida futura. E aí depois ele diz assim: porém, muito mais importante é o bem que nós fazemos e a consciência limpa.
essa é uma colocação muito interessante, né? O que acontece? A nossa companheira está fazendo uma pergunta de uma pessoa que chega e diz assim: eu não sou espírita, eu sou simpatizante da doutrina espírita. Ok. Em primeiro lugar, é importante a gente não investir muito tempo em querer se preocupar com conotações, com rótulos, porque rótulo é o que menos importa, né? Muito mais importante do que a pessoa se dizer alguma coisa é ela ser alguma coisa. Então, para nós, espírita, né, nós vamos retornar naquela definição. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações. Então, repare o seguinte: não interessa quem é que está dentro do ambiente, tá? Se eu perguntar para vocês assim: vocês querem progredir? Vocês se importam em se transformar dia a dia? Então vocês são espíritos. Então a pergunta poderia ser feita para a pessoa dessa forma: quer saber se você é espírito? Pergunta para ela: você quer progredir? Quero. Você se esforça em progredir, se transformar? Sim. Então você é espírito. Ponto. Pela definição, tá lá. Nós até deixamos aqui assim, vou deixar voltar lá para você depois poder anotar e perguntar para ela. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item número 4, os bons espíritos. Tá bom? Vai responder claramente a pergunta que ela está colocando. Bom, meus irmãos, eu queria dizer a vocês que o nosso tempo já foi embora. Eu acho que a gente conseguiu falar o principal do nosso trabalho, que era efetivamente trazer e repetir durante várias vezes, de várias óticas, de vários momentos diferentes, a necessidade de nós cuidarmos do nosso tempo, da necessidade de nós cuidarmos cada vez mais de fazermos o bem no nosso dia a dia. Eu acredito que a gente tenha conseguido atingir os nossos objetivos. Eu queria trazer para vocês esse abraço fraterno, né? Queria dizer que não tinha como sair daqui para abraçar cada um de vocês naquele momento da atividade, né? Mas da dinâmica. Então sinto-se nesse momento, cada um de vocês abraçados com muito carinho, esse abraço afetuoso. Muito obrigado, bom dia para todos.